Meus caros alunos, bom dia. Em face da pandemia do Covid-19, nós estamos gravando essa aula vídeo e eu já expresso que está autorizada a utilização desta aula vídeo somente para fins pedagógicos, ok? Então, nós vamos iniciar hoje a unidade 2 do nosso conteúdo programático, que trata, intitulado pela unidade 2, é intitulada Sistema Tributário e Legislação Tributária. E o tema de hoje é sobre a repartição da competência tributária, tá, no Estado Federal Brasileiro. Nós já tratamos e relembramos em aulas passadas que o modelo de Estado adotado no Brasil é o federal, o que implica dizer que existem várias ordens jurídicas, concomitantemente válidas e vigentes em todo o território nacional. Tá? E essas normas podem ser expedidas pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que são as esferas de poder no Estado Federal Brasileiro, ok? E a pergunta que nós temos que responder agora é quem tem competência para legislar sobre direito tributário no Brasil, tá? E onde nós vamos procurar isso? Eu já sugeri, que vocês tenham em mãos, acessem o texto da Constituição Federal de 1988, que ela dá resposta a respeito dessas temáticas importantes das relações entre o Estado e os seus cidadãos. E isso também serve e se presta a direito tributário, que está todo fundamentado na Constituição Federal, assim como outras disciplinas jurídicas. Então, quem tem competência para legislar sobre direito tributário no Brasil? O direito tributário, lembrem-se, nós já tratamos disso. O objeto do direito tributário se volta para as relações jurídicas entre o poder tributante e os contribuintes, ok? Então, quem tem competência para legislar sobre direito tributário no Brasil? A resposta está na Constituição Federal, tá? Na interpretação do artigo 24, inciso 1º, com o artigo 30, inciso 1º. E que nós, a partir dessa interpretação, nós podemos afirmar que todas as entidades federativas, todos os entes da federação, todas as pessoas políticas integrantes da Federação Brasileira podem legislar sobre direito tributário, que vai tratar, evidentemente, sobre os tributos, certo? Então, diz o texto constitucional, artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, e demais disciplinas que o inciso dispõe. Mas o que nos interessa aqui é direito tributário. Então, legislar concorrentemente quer dizer o quê? Quer dizer que todos podem expedir normas a respeito da temática tributária. E os municípios são incluídos também a partir da interpretação do artigo 30, inciso 1º da Constituição, que diz: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Eu vou reproduzir aqui. Então, todas essas entidades federadas, esses entes federados, podem legislar sobre direito tributário. Só que nós também temos que conhecer e saber que nessa competência, que juridicamente chama competência concorrente, legislativa concorrente, competência legislativa concorrente, cabe à União, a entidade central, expedir normas gerais, tá? Que ela não pode adentrar nas peculiaridades regionais e locais. As peculiaridades regionais são afeitas ao Estado-membro e as locais aos municípios, tá? É o que determina o parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição Federal.
diz: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, o significado dessa expressão normativa quer dizer que a União não pode adentrar nas questões que são peculiares aos estados e aos municípios, ok? Então, só reafirmando, o modelo de Estado adotado no Brasil é o federal, tá? A partir da interpretação do artigo 1º da nossa Constituição. Esse federalismo ele tem que ser cooperativo, ou seja, essas esferas de poder, federal, estadual, municipal e distrital, têm que colaborar entre si, inclusive na temática tributária, tá? Então, tem impostos que são de competência de criação da União, mas o produto da arrecadação é repartido entre os estados e os municípios, por exemplo, como nós vamos ver mais adiante no desenvolver do nosso curso, tá? Então, nós temos que fazer uma distinção. O que é a competência tributária, tá? E o que é a capacidade tributária. São dois institutos distintos, ok? A competência tributária é a possibilidade de criar, em tese, em abstrato, tributos, por lei. E aí, nessa criação, vai se determinar quem são os contribuintes, né, que são os sujeitos passivos dessa relação jurídica tributária, tá? E todas essas entidades, tanto a União, os estados, membros, o Distrito Federal, os municípios, podem criar os seus respectivos tributos a partir da autorização constitucional dada para a criação de determinada espécie tributária. Isso também nós já vimos. Mas a capacidade tributária é a parcela administrativa da competência tributária. Então, a pessoa jurídica de direito público interno, né, pode delegar para outra pessoa, por exemplo, a União pode delegar para o Estado membro, que faça a fiscalização de tributo da competência dela, por exemplo. Então, a capacidade tributária é uma delegação, tá? Mas só para finalidades administrativas, para organização da arrecadação, da fiscalização. Não pode haver delegação da competência, tá? Porque é exclusiva de cada ente federado. Mas pode haver delegação da organização administrativa para administrar, para fiscalizar e para arrecadar tributos, ok? Então, essa é a distinção. Lembramos, gente, que o artigo 145, a partir do artigo 145 da Constituição Federal, nós podemos estabelecer a classificação dos tributos, tá? Então, diz o artigo 145, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua distribuição. Além dos impostos, das taxas, também podem ser criadas a contribuição de melhoria, que é decorrente de obras públicas. Lembram disso que nós tratamos quando trabalhamos as espécies tributárias, tá? Mas também existe outras espécies contempladas na Constituição, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, ok? Relembrando, o que é um imposto? Então, o imposto é o tributo, né? É uma espécie de tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, tá? Exemplo é o IPTU.
Então, o poder público não vincula nenhuma atividade para a instituição do IPTU, quando também arrecada. Então, é para despesas gerais do poder público, a arrecadação, a receita proveniente do IPTU. Não existe uma finalidade específica. São as despesas gerais da administração pública municipal que são pagas, custeadas pelos recursos oriundos do IPTU, ok? Já a taxa é diferente. A taxa, para a instituição da taxa, há que haver o exercício do poder de polícia por parte do poder público, Então, ele tem que autorizar, por exemplo, alguma atividade através de alvará, Então, isso aí é o poder de polícia. E aí ele pode cobrar uma taxa para isso. Ou quando ele coloca à disposição do usuário um serviço público. Esse serviço público ele tem que ser divisível, ou seja, ele tem que ter a possibilidade de ser cobrado individualmente o quanto cada usuário utilizou, ok? Ele pode prestar ou colocar à disposição da comunidade esse serviço público. Exemplo clássico é a taxa de lixo, ok? Então, a partir daí, quem utiliza pode pagar e deve pagar, porque nós todos devemos pagar os tributos. E a taxa é um tipo de tributo. Tudo bem por aí, gente? A contribuição de melhoria é resultante, um tributo aplicado para fazer face aos custeios de obra pública, que resultou em valorização imobiliária. E aí também o poder público pode criar uma contribuição de melhoria em face dessa valorização, que beneficiou alguns proprietários, certo? Não toda a comunidade. E, por fim, os empréstimos compulsórios também, que estão disciplinados na Constituição Federal, a partir dos artigos 148, e as contribuições especiais. Lembram-se que podem ser o quê? As corporativas, as interventivas e as sociais. Também que será objeto de um estudo específico, essas espécies tributárias. Mas, relembrando, os tributos da competência privativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Da União, todos os impostos previstos no artigo 152, quais sejam imposto de renda, imposto sobre a renda, melhor dizendo, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre grandes fortunas. Este último ainda não foi disciplinado, ou seja, não houve uma lei federal que regulamentasse esse imposto ainda. Está contemplado na Constituição Federal, mas a União ainda não regulamentou, não expediu normas atinente a essa hipótese conferida pela Constituição, imposto sobre grandes fortunas. A União também pode instituir empréstimos compulsórios, contribuições especiais, impostos e contribuições de seguridade social, imposto extraordinário decorrente de guerra e os impostos residuais. Os estados: imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que todos nós conhecemos, o imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA, o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, e os municípios podem instituir imposto predial e territorial urbano, IPTU, imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, o imposto sobre transmissão de bens imóveis, contribuição para custeio de iluminação pública, que é uma contribuição sui generis. E o Distrito Federal, ele tem competência de instituir impostos
tanto da competência dos estados quanto dos municípios, em razão da sua configuração constitucional especial e conferida na Constituição. Então, ele tem a competência concorrente para instituir os impostos da competência dos estados e da competência dos municípios, ok? Mas um assunto muito importante também, gente, que nós temos que abordar nessa oportunidade é sobre a finalidade dos tributos, tá? Então, a finalidade, ela pode ser uma finalidade fiscal, extrafiscal ou parafiscal. E nós temos que bem compreender o que significam essas expressões: fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Vamos ver? Vamos lá? Vamos ver se nós sabemos e conseguimos compreender, e vamos com certeza compreender, o que significam esses institutos. Lembrem-se que eu sempre falei, quando a gente trabalha, trata, vai estudar algum objeto, algum fenômeno, nós temos que perguntar o que é. Primeira pergunta, o que é? Então, vamos perguntar o que é fiscalidade tributária, em matéria tributária. O que é fiscalidade? Na verdade, a fiscalidade é o maior objetivo da tributação. O poder público precisa de recursos para se manter e para cumprir suas tarefas, suas obrigações legais, constitucionais, de prestação de serviços públicos, saúde, educação, segurança, cultura, não é? E tem toda uma gama, né, uma pleia de obrigações a cumprir, de deveres a cumprir. E para isso, para ele se desincumbir, para ele desempenhar essas atividades públicas essenciais a todos nós, que somos cidadãos de um Estado, né, do Estado brasileiro, ele precisa de recursos. Então, ou ele provém através da receita originária, que é a exploração do seu próprio patrimônio, ou pela receita derivada. E o maior exemplo de receita derivada é a tributação, é a criação de tributos onde todos nós, pessoas físicas e jurídicas, temos que contribuir. As empresas, né? Vocês serão administradores. As empresas também são grandes contribuintes para a manutenção do Estado brasileiro. Então, a principal finalidade do tributo é a finalidade fiscal, de arrecadação, né, geral, com nenhum fim específico. Tá? Então, ele quer o quê? Ele precisa de recursos para se manter. Então, essa é a principal finalidade da tributação, é a finalidade fiscal. Mas existem também outras finalidades. O tributo serve para outras coisas, pessoal. Ele também, e aí nós fomos dizendo, quando nós falamos que tem finalidade além da fiscal, nós estamos falando na extrafiscalidade, tá? E aí, os tributos são utilizados, são empregados pelo poder público para intervir, tá? Na comunidade, na sociedade, estimulando ou desestimulando comportamentos. Como é que ele faz isso? Através de uma tributação, da instituição de uma tributação progressiva ou regressiva, ou seja, uma taxação maior ou menor, uma exação maior ou menor. E aí ele vai estimular comportamentos quando reduz o valor de um tributo, por exemplo, ou vai desestimular um comportamento aumentando o valor de um tributo. Entenderam? Essa extrafiscalidade, ela surge, né, em prol do interesse coletivo. Então, quando o legislador, né, diminui uma base de cálculo, uma alíquota, e quer estimular, por exemplo, a indústria nacional. Quando ele agrava a alíquota, por exemplo, do imposto
sobre a importação de produtos estrangeiros. Então, ele está beneficiando a indústria nacional, estimulando, né, a indústria nacional a movimentar, a fazer a circulação e a vender os seus produtos. Então, ele procura intervir através da tributação na sociedade, no comportamento da sociedade. Ok? E a parafiscalidade, finalmente. A parafiscalidade tem por objetivo a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não integram as funções próprias do Estado. Então, existem instituições que desenvolvem atividades de interesse do Estado, mas que não são típicas, próprias do Estado, mas que o Estado tem interesse. Por isso o nome parafiscalidade, ou seja, próximas do Estado. Tá? Especialmente, eu dou um exemplo, as entidades assistenciais. Tá? O Sistema S, por exemplo, eles arrecadam, eles podem cobrar tributos, arrecadar para desenvolver as suas finalidades. Essas finalidades dessas entidades têm sim interesse público e por isso o Estado estimula. Por exemplo, uma entidade de amparo aos hipossuficientes. Eu vou dar um exemplo, Serviço Social da Indústria. Né? O SESI, ele arrecada tributo para desenvolver suas atividades, para criar profissionais para a indústria, né? O SESC para o comércio. E nessa seara, nesse campo também nós temos a OAB, o CREA, o CREA, né, que é da engenharia, e o CRM, que é da medicina. São entidades autárquicas, a OAB é uma entidade autárquica, cobra anuidade para desenvolver suas atividades. Isso aí, o interesse o público é relevante também. E elas podem fazer essa cobrança para o interesse público. Então, aqui, nessa circunstância, sim, a delegação da capacidade ativa de arrecadação de tributos e a necessária vinculação dessa receita, né, proveniente desses tributos arrecadados por essas entidades para finalidades públicas, tá? Então, finalizando, gente, essa aula vídeo, né, para não se tornar cansativo, e é uma aula experimental, eu nunca fiz isso na minha casa, né, mas estamos tendo que enfrentar essa situação de calamidade, né, global, né? Então, os tributos são instrumentos necessários para a realização das atividades estatais. Tá? Nós conversamos inclusive sobre a função do tributos numa calamidade pública, se for, talvez o Estado brasileiro decrete hoje esse estado de calamidade pública. Então, ele pode fazer uso de algumas das espécies tributárias, um empréstimo compulsório, por exemplo, para atender essas despesas extraordinárias, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. É um assunto do momento. Só que, embora, né, nós tenhamos consciência que a tributação é muito importante para manter o funcionamento da máquina pública e, portanto, para trazer benefícios da sociedade, esse poder tributante, ele tem que ser, como eu disse, ele é muito vinculado. Toda a sua ação é instituída, prevista em lei. E a lei maior, que é a Constituição Federal, também fixa limitações para o exercício desse poder tributante. Então, ela chama de limitações constitucionais ao poder de tributar. E como se faz isso? Como que a Constituição faz isso? Ela faz através do estabelecimento de princípios normativos. E esse é o tema da nossa próxima aula, tá? Sobre os princípios tributários, que vão falar, né, que disciplinam essa limitação do poder de tributar do Estado brasileiro. Ok, gente? Então, por hoje, eu fico por aqui,
Espero contribuir para os seus estudos e nós vamos avançando. Eu vou mandar para vocês algumas tarefas também pelo AVA. Aguardem.